hoje tem o Pedro e Juninho, é isso? É. O Juninho. Ou jogando ali o Plata, o Bruno Henrique com outra característica, né? De um jogador mais de mobilidade. Eu acho que até pelo Mundial, se você pegar, tem um fator que acaba influenciando para o Pedro não ter atuado tanto, que era a característica do jogo, dos adversários. Então acho que fazia sentido o Pedro não ter uma minutagem tão alta como titular nesse Mundial, muito por conta disso. Sobretudo com os jogos. Ele virou a terceira opção, né? Só que, então, eu só quis pontuar isso. Mas você imagina, então, que no Brasil o Pedro vai ter mais espaço no futebol? Eu acho que ele volte a ter mais espaço. O Flamengo atuando aqui no Brasileirão, na Libertadores. Sim, acho que sim. Mas acho que tem as duas coisas. Tem esse cenário, que dentro da competição fazia sentido ele não ser tão titular assim. Mas aí é fato que desde que ele voltou de lesão ainda não conseguiu recuperar o nível que ele já atingiu. Há um ano ele era o 9 para ser da seleção brasileira. Ele era o principal nome para ser esse camisa 9 da seleção. E hoje está bastante distante disso. Acho que tem a questão de recuperar o ritmo depois de uma lesão séria, como ele sofreu. Já tinha sofrido também outra parecida na carreira. Mas o momento, de fato, não é positivo. Acho que não dá para descartar uma retomada do Pedro, mas o momento, de fato, não é dos melhores. O que me preocupa também, Abel, precisamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, é se o Gerson sai. Porque, para mim, é o jogador de mais difícil reposição que você tem hoje no time do Flamengo. A gente viu, mais do que você tem jogadores do Flamengo com uma qualidade impressionante, mas na maior competição ali, num nível de intensidade mais alta, é um outro cenário. Como, por exemplo, do Arrascaeta, do próprio Pedro. O Gerson, ele entregou futebol nesse alto nível de competitividade, de ter sido recentemente titular de seleção brasileira. É isso que eu ia falar, por isso que tem jogado na seleção também, né? Então, assim, qualquer contratação é um risco para você substituir. Pode ser que o jogador não se encaixe. Para um jogador tão importante em termos de liderança, do quanto ele faz o jogo fluir, pelo nível de competitividade apresentado, se o Gerson vai embora, para mim, um problema muito grande. E por mais que o Flamengo tenha dinheiro, como o Boto falou, porque é conseguir ter o encaixe que o Gerson já tem. Porque o mercado precisa se dessa opção, né? E não é tão simples assim. Reposição eventual do Wesley, alguns problemas de elenco do Flamengo, eles parecem uma conversa amanhecida, né? A questão de um substituto para Arrascaeta, eventualmente, essa questão do centroavante. Os jogadores de lado, assim, sinceramente, não seria minha prioridade A. Como o Flamengo tem dinheiro, ele pode se dar o luxo. É que eles não estão tão bem, né? Os de lado. Acho que só o Luiz Araújo está num... Luiz Araújo, Michael, Cebolinha... Ele não vive em um grande momento. Bruno Henrique também joga ali, obviamente. A perspectiva é que eles voltem, né? Todos eles, talvez o jogador um pouco mais, uma idade mais avançada é o Bruno Henrique, mas todos os demais, eu acho que o Flamengo tem que contar com uma recuperação desses jogadores. Sim. O Ossian merece minutinhos, né, professor? Sim. Só pela estrela que ele tem. Competência e estrela também, né? O Flamengo, por exemplo, volta do Mundial e vai pensar em Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, com o Ossian com mais moral, com mais confiança, provavelmente, com o Jorginho. Jogou muito. Esse foi um acerto. Esse aí... Chegou bem, né? Que ele não jogou aqui ainda. Estreou no Flamengo. Jogou lá. Mas já é um baita reforço pro meio campo. Se achasse um Jorginho para posição e característica do Gerson, era o ideal. Mas provavelmente isso que eles vão atrás, né? E o duro pulgar também, né? A fratura é um grande problema. Né? Mas a gente está falando muito dos cenários por causa de eventual saída de Gerson, lesão do pulgar... Mas eu vejo como positiva a participação do Flamengo no Mundial. Acho que pelo nível de enfrentamento que teve, o azar de enfrentar o Bayern logo nas oitavas, acho que tem um bom debate se deveria ter encarado de outra forma ou não. Isso acho que são opiniões, formas de ver. Mas assim, se você avaliar o desempenho apresentado, para quem caiu, eu acho que o Flamengo fez um bom Mundial. Não, e os jogadores do Flamengo voltam aí, pegaram avião, chegaram no Brasil... com confiança. Acho que eles chegaram seguros da capacidade deles, pelo que o Flamengo mostrou nesse Mundial. Capaz de ganhar do Chelsea muito bem, perdeu do Bayern de Munique, mas perdeu fazendo um bom jogo, sendo competitivo contra o Bayern de Munique. Então,
Não é que o Flamengo volta em crise, volta... Como, sei lá, alguns voltaram, né? O Porto volta demitindo o técnico, com torcida... Torcida, a torcida aí pegar Inter de buscar o Milão, olho lá no aeroporto. E a Inter de Milão? Inter Inter de Milão, todo mundo O sabe. irmão batendo desconhecendo o irmão ali. É. Irmão o desconhece Boca, irmão. da forma como O cai. Boca também, da forma como cai, né? Então, alguns voltaram em crise. O Flamengo não. Então, o Flamengo volta grandão ali para jogar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É que fica a pontinha de frustração por causa daquilo a que o Flamengo sempre se propõe, né? Tamanho que as coisas tomam com o Flamengo, tanto por parte dos rubro-negros como dos não rubro-negros. Então, tem sempre uma expectativa muito grande, né? Toda a discussão em torno do jogo com o Bayern, por exemplo, é porque se espera do Flamengo aquela superação, aquela coisa, não, impor seu jogo, tal. Você não vê de outros clubes esse tipo de cobrança.